Ok, continuando, vamos falar agora do hardware, que é o nosso processador, né? Também conhecida como CPU. A CPU, Unidade Central de Processamento, é um microchip capaz de realizar a computação das informações. Então aqui eu trouxe uma figura que representa justamente o que é o hardware, o que é a nossa CPU, né? É um microchip bem pequeno que fica dentro daquela caixa preta que nós chamamos de gabinete, ok? E lá dentro, além da CPU, obviamente, ficam todos os outros hardwares. Mas a CPU, a nossa unidade central de processamento, ela pode ser considerada o coração do nosso computador, né? É lá que todas as nossas informações que fornecidas a partir dos dispositivos de entrada serão recebidas, processadas para gerar o nosso resultado esperado. Okay? Essa unidade central de processamento possui algumas especificidades. Por exemplo, a sua velocidade é atribuída em função da velocidade de seu clock, que é medido em unidade de frequência, Hz, e seus múltiplos, megahertz, gigahertz e por aí vai. O que é importante saber, né, quando a gente, por exemplo, vê um anúncio lá, vamos ter que comprar uma CPU para a nossa máquina. E aí eu quero comprar essa CPU e essa CPU diz, olha, uma CPU de 2.2 Hz, de 2.4 MHz. Não, de 1.8 GHz. Qual a melhor? Então a gente precisa saber o que significam esses hertz. Esses hertz são a velocidade da CPU. Obviamente, as mais velozes são as que estão na escala do gigahertz. Megahertz são menos velozes do que as gigahertz, porém são mais velozes do que o hertz. Hoje em dia, é comum nós encontrarmos as nossas CPUs nessas escalas do megahertz e dependendo até do gigahertz. Quanto maior a frequência, maior a velocidade. Além disso, atualmente nós temos observado a tendência de colocar vários processadores nesse chip aqui da CPU. Tá? Então existem mais de uma unidade central de processamento dentro desse microchip. Né? Existe essa tendência. E esses microchips são chamados de núcleo ou cores e eles trabalham em conjunto. Quando eles trabalham em conjunto, eles são classificados como processadores multicore. E aí, dependendo da quantidade, né, eles recebem uma denominação. Por exemplo, se o nosso processador, nosso microchip, tem 2 núcleos, ele é dual core. Se ele tem 4 núcleos, quad core. E assim por diante. Tá? O que é importante saber também, que quanto maior o número de núcleos que tem o nosso processador, mais veloz ele será, porque ele consegue trabalhar mais instruções conjuntamente ou concorrentemente, a depender paralelamente, certo? Então, duas coisas importantes sobre a CPU. Nós já sabemos que a CPU é a unidade central de processamento e que esse hardware é utilizado para fazer a nossa máquina funcionar de fato, ou seja, essa unidade é responsável por receber as informações, realizar um processamento para gerar o resultado esperado, e que esse hardware, a unidade central de processamento, ele tem duas especificidades que nós devemos levar em consideração para saber o quão bom ele é: a sua velocidade e a sua quantidade de núcleos. A velocidade do processador é medida em hertz e seus múltiplos, ou seja, megahertz, gigahertz, e o núcleo, quanto mais núcleos ele tiver, melhor para o processador. Né? Se ele tiver mais de um núcleo, ele é chamado de multicore. E se ele tiver 2, ele recebe um nome específico, dual core, 4, quad-core, 8, octa-core e assim por diante. Tá? E aí nós podemos determinar as relações para a CPU. Olha, numa CPU, quanto maior a frequência dela, mais veloz ela vai ser, certo? Quanto maior o core, ou seja, quanto mais núcleos esse processador tiver, mais veloz ele vai ser.
E quanto maior a frequência e quanto mais núcleos ele tiver, obviamente mais caro será esse processador, né? Ele terá um valor maior. Então, todas essas unidades são proporcionais ao preço e à velocidade, né? São proporcionais à velocidade, eu quis me referir. Então, quanto maior o preço, maior o core, maior a frequência, melhor é a CPU, mais veloz ela vai ser. Ela vai conseguir processar uma quantidade maior de informações por unidade de tempo. E aqui eu trouxe um exemplo de configuração de frequência, core e preço para a gente verificar a diferença delas. Então aqui eu trouxe da Amazon, né, 4 diferentes configurações de CPU para a gente verificar justamente essa relação. Olha, aqui nós temos uma CPU modelo Intel Core i3. Aqui só um detalhe específico da Intel. O Core i3 não significa que essa CPU tem 3 cores, certo? Tem 3 núcleos, não é isso que quer dizer. Core i3 é apenas uma nomenclatura da marca da CPU, Intel Core i3. Normalmente, vocês podem pesquisar sobre isso, os modelos de processadores da Intel Core i3 ou tem um núcleo ou tem 2. Tá? Então, ou é dual core ou possui apenas um núcleo. Então, nós já sabemos que pelo modelo ela vai possuir ou 1 ou 2. E aqui embaixo a gente encontra essa informação. Olha só, esse processador Intel Core i3, ele tem quantos núcleos? Um só. Está dizendo aqui, só um. E qual a velocidade dessa CPU? 3.3 GHz. Então é nessa velocidade que ela opera. Certo? Então perceba, com um core e 3.3 GHz, esse processador Core i3 na Amazon estava R$ 189. Ok? Muito bem. Aí além disso, né, tem uma especificação aqui nessa sobre o socket da CPU, o socket da CPU. Para que serve isso aqui? Para ver, dependendo desse socket, aonde é que ela pode ser utilizada. Porque num computador, não falei sobre isso, mas além da CPU, nós temos lá dentro do gabinete a placa-mãe. A placa-mãe é um hardware específico que nós utilizamos para acoplar todos os outros componentes ali dentro. A CPU, as memórias, as placas de vídeo, de rede, as entradas USB e por aí vai. Certo? Então a placa-mãe ela integra todos os outros hardware e faz eles conversarem para que a máquina funcione. Tudo bem. Então, dependendo da placa-mãe que você usa, aqui o socket vai dizer se essa CPU é adaptável ou não à sua placa-mãe. Ok? Tudo bem, mas para o momento isso aqui não importa. O que importa para a gente é verificar a configuração de velocidade e quantidade de núcleos para a relação de preço, que era o que estávamos discutindo aqui, certo? Então, essa CPU de R$ 189 possui apenas um núcleo e uma velocidade de 3.3 GHz. Lembra que eu falei? As velocidades, que são medidas de frequência, as CPUs normalmente são hoje em dia, gigahertz. Né? Mas o gigahertz, qualquer coisa de gigahertz, é mais veloz do que o megahertz. Okay? Que é mais veloz do que o hertz. Então, sempre temos que procurar as coisas que funcionam, principalmente CPU, em gigahertz. Então, beleza, essa aqui é 3.3. Vamos olhar essa aqui de baixo. Essa aqui de baixo é uma CPU modelo Intel Core i5, né? Então é só o nome dela. O i5, mais uma vez, não quer dizer que ela possui 5 núcleos. É só o nome da CPU, Intel Core i5. Aqui embaixo tem a especificação técnica desse hardware. Quantos núcleos essa CPU tem? 4. Então perceba, essa aqui de cima só tinha 1, essa tem 4. E esses 4 núcleos, cada um deles tem que velocidade? De 3.2 GHz. Então perceba, se nós compararmos com aqui de cima, essa única CPU ela opera em uma frequência maior do que a de baixo.
né? Essa aqui é 3.3 GHz, essa aqui é 3.2. Se nós olhássemos só para a frequência, o que a gente ia concluir? Que a primeira é mais veloz. Então a primeira CPU é melhor. Mas a gente não pode olhar só para isso. A gente também tem que olhar hoje em dia para a quantidade de núcleos, número de processadores. Essa aqui ela tem uma CPU operando em 3.3, mas essa ela tem 4 operando. Então significa que a gente vai ter 4 núcleos de 3.2 GHz operando. Então, obviamente, essa CPU aqui de baixo, ela consegue processar uma quantidade de informações muito maior do que a primeira. Apesar de ser menos veloz, mas ela consegue paralelizar em 4 núcleos, enquanto essa aqui somente em uma. Essa aqui tem uma de 3.3, essa aqui tem uma de 3.2, mais uma de 3.2, mais uma de 3.2 e mais uma de 3.2. Então ela é muito mais veloz que essa. E observem que quanto mais núcleos nós tivermos e mais veloz, ou seja, maior a frequência, maior o preço. Então observem que essa é mais cara do que a primeira, obviamente, certo? Essa aqui é de R$381. Vamos verificar mais um exemplo. Essa aqui, olha, o modelo Intel Core i7. Só lembrando que eu não estou fazendo propaganda da Intel aqui, né? É porque são processadores comuns que vocês encontrariam nas máquinas de vocês. E aqui o que eu estou tentando especificar é que vocês, ao olharem aí a especificação da CPU de vocês, entendam, né, se o quão veloz ela é, o quão boa. Então, ou quando forem comprar um computador, também já observem essas características da CPU. Eu quero te falar, olha, um Intel Core i5, aí tu tem que te perguntar, mas esse Intel Core i5, qual é a frequência que ele opera em gigahertz? Quantos núcleos ele tem? Porque, se não for dependendo, né, você pode sair na desvantagem. Então, observem aqui, olha, por exemplo, nesse exemplo aqui, nós temos dois processadores que são Intel Core i7. Esse aqui é i7 e esse aqui de baixo também é um i7. Mas eles são de gerações diferentes. Observe. Nesse modelo Intel Core i7, a velocidade dele é de 4.9 GHz. Então ele opera numa frequência bem maior do que essas duas primeiras. E qual a quantidade de núcleos que ele tem? 8. Então significa que ele tem 8 núcleos que operam nessa velocidade. É muito, muito mais rápido do que essas duas CPUs. E obviamente, quanto maior a frequência, maior a quantidade de núcleos, maior é o nosso preço. Observem que essa CPU já é de R$ 2.309. Bem mais cara também. Óbvio, ela é muito mais veloz, ela vai ser mais cara. Aqui embaixo nós também, apesar de não aparecer, temos uma Intel Core i7. Só que essa Intel Core i7, por isso que eu falei, quando o vendedor falar para vocês, é um Intel Core i7. Mas só isso não basta, porque tem várias versões de Intel Core i7. Vocês sempre têm que perguntar qual a frequência e quantos núcleos. Se compararmos as duas, olha, as duas têm 8 núcleos aqui, certo? As duas têm 8 núcleos. Só que essa segunda, ela opera numa frequência somente de 3.4 GHz, enquanto a primeira opera numa frequência de 4.9. E aí, qual é a melhor? Observem que essa segunda, apesar de ter a mesma quantidade de núcleos e uma velocidade inferior, ela é mais cara. Por quê? Pela nossa lógica, ela deveria ser mais barata, né? Porque ela é menos veloz e possui a mesma quantidade de núcleos. Segundo a nossa relação, só para lembrar, quanto maior a frequência, maior a quantidade de núcleos, maior o preço. E não foi o que aconteceu aqui. Por quê? Obviamente, regra de mercado, né? Às vezes o cliente não se liga e está comprando coisa mais cara e não obtendo necessariamente o melhor hardware. Então a gente tem que prestar atenção com isso. Então, essa aqui é 2.590, essa é 2.309. Vou comprar essa que deve ser melhor. Você está sendo enganado, provavelmente, né? Porque a velocidade dela é menor e possui a mesma quantidade de núcleos. Então, quando vocês forem comprar, observem essas especificidades do hardware, está tratando de CPU, para verificar qual é a melhor. Vamos falar agora da memória, que é outro hardware também
que compõem a arquitetura de von Neumann que nós estudamos lá na aula passada. A memória, como o próprio nome já nos indica, é responsável por armazenar informações que o processador está utilizando no momento ou que irá utilizar futuramente. A memória serve para guardar informações. A capacidade da memória é medida em bytes e seus múltiplos: megabyte, gigabyte, terabyte, pentabyte e assim por diante. Hoje em dia, as nossas memórias elas estão na casa do giga e do tera, a depender do tipo de memória que estaremos analisando, certo? Giga ou tera. Não, também tem memórias em mega, a depender. Então, essas três são as três memórias que nós temos utilizado aqui: mega, giga e tera. Mas para armazenamento, giga e tera. Agora, para velocidade, a velocidade de transferência da memória é medida em milhões de instruções por segundo. Tá? Milhões de instruções por segundo. Ou seja, a velocidade das nossas memórias estão em megahertz, milhões de instruções por segundo. Enquanto os processadores estão em gigahertz, a transferência de dados que estão salvos na memória é em megahertz. O que isso quer dizer, pessoal? Quer dizer que os nossos processadores, que estão em gigahertz, são mais velozes do que as nossas memórias, que estão em megahertz, em milhões de instruções por segundo. Tá? Se há essa diferença de velocidade, o que eu quero explicar para vocês? O processador ele consegue trabalhar muito mais rápido do que a quantidade de informações que a memória consegue transportar para o processador, a velocidade que ela consegue. O processador, eu quero trabalhar. O processador é um cara que gosta de trabalhar. Ele trabalha em gigahertz. Mas a memória só consegue entregar informações para ele, a depender da memória, em megahertz. Então, ele às vezes fica ocioso, né, esperando até que a informação chegue. Para o processador ficar ocioso, já que a diferença de velocidade é muito grande, né, é ruim. Então, para suprir, para sanar essa ociosidade, aí entra todo o estudo da computação, que não é o nosso caso aqui, né, que vai estudar diferentes formas de programa, de sistema operacional, como resolver esse problema da diferença de velocidade. Tá? Mas, obviamente, quem vai estudar isso são os cientistas da computação, são os engenheiros de computação. Não é o nosso caso aqui como alunos de administração ou de qualquer outro curso que não seja de computação, estudar essas particularidades de diferença de velocidade entre memória e processador. Para nós, é só interessante saber que as memórias têm uma velocidade muito inferior do que a velocidade que o processador consegue trabalhar. Tá? E que as memórias elas conseguem armazenar informações hoje em dia na casa do gigahertz e do gigabyte e do terabyte. Tá? E aí existem vários tipos de memória que um computador utiliza para operar da melhor forma possível. Né? E aqui eu trouxe alguns exemplos. Nós temos as nossas famosas memória RAM, também conhecidas como memória principal, né? Memória RAM, essa é uma sigla, memória de acesso aleatório, ou memória de acesso randômico. São as memórias principais do computador. Nós temos os nossos discos rígidos, ou HD, tá? Que são memórias que já foram muito utilizadas nos computadores, hoje em dia não estão mais sendo tão utilizados. Nós temos as nossas memórias cache, e isso aqui não é a memória cache. Se vocês bem lembram, isso aqui é um microchip do processador. Então, por que eu trouxe essa figura? Porque a memória cache, ela está impressa aqui nesse dispositivo. Então, ela está interna aqui, certo? A memória cache, você não consegue ver a memória cache assim como a memória RAM HD. Ela está interna dentro do circuito impresso do próprio processador. Aqui estão as nossas memórias cache. Temos também outros exemplos de memória. Cartão de memória, a gente utiliza muito, ou utilizava, né, nas nossas máquinas fotográficas.
A gente ainda utiliza muito os mini cartões de memória em alguns celulares. Temos os nossos famosos pendrive, também são memórias. Temos o HD externo também. Agora, todas essas memórias, elas possuem alguns tipos específicos e que nós vamos estudar nas próximas aulas, quando falaremos só de memória. Aí nós vamos falar de alguns detalhes técnicos a mais dessas memórias, tá? Mas todas essas servem para guardar informações do computador. Algumas guardam informações permanentemente, outras guardam informações somente temporariamente. Dependendo da característica da memória, nós vamos ter uma variação de capacidade de armazenamento, de velocidade e também de preço. E aí como é que fica a relação? Assim, para a memória, quanto maior for a sua velocidade, ou seja, essa transferência de dados, mais cara ela vai ser. Okay? Ou seja, velocidade e preço são diretamente proporcionais. Entretanto, quanto maior for a sua velocidade, menos informações essa memória consegue guardar. Ou seja, quanto mais rápida ela for, menor ela vai ser em termos de armazenamento. Velocidade e armazenamento são inversamente proporcionais. E outra coisa interessante é o seguinte: quanto mais dados você conseguir guardar na memória, ou seja, quanto maior ela for, mais barata ela vai ser. Ok? Então, também preço e armazenamento é inversamente proporcional. Ou seja, se a memória é muito cara, se o preço é muito alto, é porque ela consegue guardar pouca informação. Se a memória consegue guardar muita informação, é porque ela vai ser mais barata. É inversamente proporcional armazenamento e preço. Assim também como é inversamente proporcional velocidade e armazenamento. Se a memória é muito veloz na transferência dos dados, é porque ela consegue guardar pouca informação. Se ela consegue guardar muita informação, é porque normalmente ela é lenta. Okay? E velocidade e preço são diretamente proporcionais. Se ela é veloz, ela é cara. Se ela é lenta, ela é barata. Okay? É assim que devemos analisar a memória. E aqui, para ficar bem claro, eu trouxe um exemplo para vocês dessa diferença. Olha só. Eu trouxe, agora que eu lembrei, aqui nos meus exemplos, eu esqueci de colocar como exemplo de memória, que eu falei que o HD está sendo pouco utilizado hoje em dia, porque ele está sendo substituído pelas memórias do tipo SSD, que eu vou falar aqui agora no exemplo. Né? Olha, aqui, não vou falar aqui no exemplo. Então na aula de memória eu falo do SSD, tá? Desculpa, eu esqueci de colocar aqui como exemplo, mas na aula que vamos falar especificamente só de memória eu falo do SSD. Então aqui eu trouxe um exemplo para entendermos essas proporções aqui de velocidade, armazenamento e preço. Aqui nós temos uma memória do tipo HD, né, um disco rígido, um HD SATA. E o que a gente tem que olhar aqui? Para a capacidade de armazenamento, para a sua velocidade e para o seu preço. Tá? Então esse HD ele consegue armazenar 1 terabyte de informação. E aí sobre a capacidade de armazenamento, lembre o que eu falei, né? A capacidade da memória em bytes e seus múltiplos. Megabyte, gigabyte, terabyte. Obviamente, terabyte é o que nós temos hoje em dia de maior capacidade. Tá? 1 tera, 2 tera, 3 terabytes. E gigabyte consegue armazenar muita informação, mas é muito menor que 1 tera. Só para fins de esclarecimento, de proporção, pessoal, é o seguinte: 1 terabyte equivale a 1024 gigabytes, só para a gente ter uma ideia. Tá? Então, quando eu falo que uma memória consegue armazenar 1 terabyte de informação, é a mesma coisa do que dizer que ela consegue armazenar 1024 gigabytes de informação. Então perceba que 1 tera é muito maior do que 1 giga. Tá? Muito bem. E a mesma proporção vale quando você disser assim: 1 gigabyte de informação, 1 gigabyte,
equivale a 1024 megabytes. Então a proporção giga para mega é essa. Certo? Então se você quer saber quantos mega tem 1 tera, é só fazer aqui a multiplicação, tudo bem? Bom, então essa memória aqui, esse HD, ele consegue armazenar 1 terabyte de informação, ou seja, 1024 gigabytes de informação. E a velocidade dele é de 210 megabytes por segundo. Ou seja, ele consegue transportar em 210 milhões de instruções por segundo. Tá? A velocidade aqui, 210 milhões de instruções por segundo, esse HD. Para comparar, e ele está por R$ 310,47. Para comparar, eu trouxe aqui uma memória RAM, uma memória principal, da família DDR4. Sobre essas especificidades DDR, nós vamos estudar na aula de memória. O que é importante saber aqui? Que essa memória armazena 16 GB. Então, desculpa. Percebam então que a primeira armazenava 1024 GB ou 1 tera. Essa aqui, por outro lado, só consegue armazenar 16 GB, porque é a memória principal. Armazena bem menos mesmo. Mas olhem só a velocidade dela. 2666 MHz. Ou seja, 2666 milhões de instruções por segundo ela consegue transferir. Essa aqui era somente 210 milhões de instruções por segundo. Essa aqui, 2666. Então percebam, essa aqui é muito mais veloz. Só que ela consegue armazenar menos coisas. Logo, ela é mais cara. Perceberam que a proporção ficou igual a que nós tínhamos conversado? Mais veloz, menos armazenamento e maior o preço. Ela é mais veloz, consegue armazenar bem menos, porém ela é mais cara, 549. Essa aqui, ela é mais lenta, logo ela consegue armazenar mais coisa. Por isso ela é mais barata. Então, quando nós olharmos para a memória, nós temos que ter esse cuidado. Agora, obviamente que aqui eu estou comparando memórias de classes diferentes. Uma é um HD, a outra é memória principal. Mas essa proporção é válida. As memórias principais são mais velozes do que os HDs. Logo, elas armazenam menos coisa. Tá? Agora, elas têm características diferentes também, porque no HD, nós vamos estudar isso mais detalhadamente na aula de memória, nós conseguimos salvar as informações permanentemente. Já na memória principal, nós só conseguimos salvar as informações temporariamente. Então há uma diferença. Agora, o computador ele precisa desses diferentes tipos de memória justamente para tentar compensar aquela diferença de velocidade entre processador e transferência dos dados da memória. Então, criar uma hierarquia de diferentes tipos de memória consegue reduzir esse problema de diferença de velocidade entre esses dois hardwares que precisam conversar, precisam interagir. Ok? Então, sobre memória, pessoal, resumindo, nós vimos que existem vários tipos, exemplificamos algumas coisas e vimos a proporção entre preço, velocidade e armazenamento. E já sabemos para que elas servem, para armazenar as informações que o computador produz ou que o usuário informa para a máquina. Ok? Então esses são os dispositivos que nós iremos estudar: dispositivo de entrada, dispositivo de saída, processamento e memória. Já sabemos para que eles servem, já sabemos suas características e exemplificamos aqui alguns deles. Minhas recomendações, se vocês acessarem esse link, tem esse livro do ETEC Brasil, então é um livro público, vocês podem acessar de graça, de Introdução à Informática. Então, para que vocês leiam sobre esse assunto que conversamos na aula de hoje, eu recomendo a leitura do capítulo 2, ok? Nos vemos na próxima aula, onde estudaremos sobre justamente as memórias. Até lá.